Então, pessoal, para iniciarmos aqui a discadora automática, a gente precisa entender como é o funcionamento, como é o processo de criação dessa discadora. Então, a discadora vai ser uma metralhadora de chamadas, onde a gente vai inserir uma base de contatos, né, um mailing, dentro do sistema, e o próprio sistema vai discar para esses números de telefone e, em caso de atendimento por esses números, a ligação é direcionada aos meus atendentes, né, onde eles vão precisar estar ativos, né, logados dentro do sistema e disponíveis para receber essas chamadas. Então, em caso de pausa dos agentes, eles não vão receber essas chamadas. Então, o primeiro passo é criarmos a nossa campanha, né? Fazermos essas configurações ali da nossa campanha. Então, para isso, nós vamos acessar o menu de Call Center na opção Campanhas. Então, aqui a gente vai visualizar as campanhas já cadastradas dentro do sistema, né? Em caso de já termos campanhas cadastradas dentro do sistema, nós vamos visualizar qual campanha está ativa, né? Ou seja, em uso naquele momento, é onde nós vamos cadastrar uma nova campanha. Então, nós vamos ter duas formas de cadastrar uma nova campanha: clicando em adicionar uma nova ou clonando uma campanha já cadastrada na plataforma. Então, para clonar uma campanha, eu vou vir em ações e nesse ícone com duas folhinhas de papel. Ele vai nos abrir essa nova tela, onde ele vai mostrar que esse processo irá clonar os dados da campanha atual para uma nova campanha, mas não importará o mailing. Isso não irá alterar os dados da campanha atual. E para clonar os contatos, marque a opção abaixo. Então, ele vai nos dar essa opção. Deseja clonar os contatos para a nova campanha? Se eu quero apenas criar uma nova campanha sem esses contatos, eu vou manter essa opção em não. Caso eu queira criar uma nova campanha para refazer o processo de descagem, eu vou colocar em sim, onde eu vou importar toda a minha base de contatos, ou seja, o mailing completo. Vou importar apenas as chamadas tabuladas e eu vou selecionar quais as tabulações eu quero resgatar para essa nova campanha, ou importar apenas as chamadas não tabuladas, ou seja, chamadas que não foram atendidas ou que os meus atendentes não tabularam ali durante o atendimento, né, dessas chamadas. Nesse caso, para uma criação de uma nova campanha, eu vou manter essa opção em não e vou clicar em clonar. O sistema ele vai criar uma nova campanha com a informação de campanha clonada a partir do identificador da campanha anterior com o nome dela à frente. Eu posso editar essa campanha para ajustar as informações dela, as configurações dela, antes de inserir esse mailing, né, essa base de contatos. Caso eu queira criar de forma manual, eu vou clicar em adicionar uma nova. As opções de cadastro da campanha será a mesma, né? Serão as mesmas informações ao editar uma campanha já cadastrada. Então, o que a gente tem de configuração dentro aqui da minha campanha? Eu vou ter a descrição, onde eu posso inserir esse nome para essa minha campanha, para eu identificar tanto nas monitorias quanto nos relatórios. Nós vamos ter o descarte de caixa postal, que por padrão vem ativo, ou seja, o sistema vai ter um sistema em que ele vai identificar as ligações que entrarem em caixa postal para que o meu atendente não receba essas chamadas. Esse descarte não vai descartar todas essas chamadas, mas ele vai descartar a grande maioria, né? Então, ele vai fazer um descarte de em torno de 90% dessas chamadas. Então, alguma ligação
ou outra pode acabar passando e o meu atendente ter a percepção de ligação muda, porque ela vai chegar para o meu atendente após o sinal. O sistema vai passar a mensagem, então o tempo em que ele vai levar para chegar, para transferir essa chamada para o meu atendente, é o tempo em que ele vai passar a mensagem de caixa postal e dar o sinal para que seja gravada a mensagem. Eu vou ter o período de funcionamento da discadora, então eu vou definir período ali dos dias da semana e horário em que essa campanha vai fazer o processo ali de descagem para esses números que eu inseri, né, dentro do sistema. Aqui eu não consigo colocar exceções como a gente coloca no receptivo. Então, eu vou colocar um horário geral e o que vai fazer com que o sistema pare de discar em algum momento, a pausa dos meus atendentes e o login deles na plataforma. Então, se eu tenho um atendimento de segunda a sexta, de 8 às 18, mas eu também tenho aos sábados, porém é de 8 às 13, por exemplo, e eu preciso que o discador funcione também aos sábados, eu vou definir que o meu horário, meu período de funcionamento é de segunda a sexta, de 8 às 18, e aos sábados, a partir das 13, quando os meus atendentes se deslogarem da plataforma, automaticamente o sistema já vai parar o processo de descagem, pois ele vai fazer a identificação que eu não tenho atendente disponível para receber essas chamadas. Então ele já vai pausar esse processo. E aqui eu vou ter o encaminhamento. Esse encaminhamento vai definir o tipo de campanha, se é uma campanha padrão ou se é uma campanha de URA reversa. A diferença entre a campanha padrão e a URA reversa é que na URA reversa, o meu cliente, ao atender uma ligação, ele irá ouvir uma URA de atendimento, onde eu posso informar para ele o motivo daquela ligação e dar opção para ele atender, né, para ele falar com o meu atendente ou não, ou apenas encerrar essa chamada. Se eu precisar passar um informativo para os meus clientes, eu vou utilizar a URA reversa. Mas se eu preciso entrar em contato com esses clientes para algum repasse de informação, para oferecimento de algum produto, eu posso utilizar a discadora padrão. Para a discadora padrão, para as campanhas padrão, eu vou utilizar o encaminhamento fila e em selecione o item, eu vou definir qual é a fila que eu preciso, né, que seja direcionada essas chamadas. Então, a fila vai definir quais atendentes vão receber essas chamadas da discadora. Em caso de URA reversa, eu vou selecionar o encaminhamento URA. Eu vou criar uma URA de atendimento similar ao que eu tenho no receptivo e em selecione o item, eu vou selecionar a minha URA reversa, que eu criei com esses direcionamentos e com essa mensagem que o meu cliente precisa ouvir dentro da plataforma. Nesse caso, nós vamos criar aqui uma campanha padrão, então o meu encaminhamento ficará para fila. Tentativas por contato seria quantas vezes eu preciso que o sistema tente falar com esse contato, caso ele não atenda a minha chamada. Então, eu vou definir aqui a quantidade de tentativas, entre 1 e 5 tentativas. Então, se eu colocar 3, o sistema vai discar 3 vezes para esse número, caso ele não atenda. Simultâneas por PA será a agressividade da discadora, ou seja, quantas simultâneas por atendente eu vou ter na minha campanha. Então, se eu preciso que o sistema disque para vários números ao mesmo tempo, eu vou aumentar a minha simultânea. Então, por padrão, o sistema me dá 5 simultâneas para o caso de uma campanha com encaminhamento para fila, e para URA, ele vai nos dar 10
simultâneas por PA. Então, nesse caso, vou manter aqui por fila. E as simultâneas, vou mantê-las em 3. Então, como vai funcionar essa simultânea? Se eu tenho 3 atendentes disponíveis nessa minha fila, se as minhas simultâneas por PA é 3, o sistema irá fazer 9 ligações em simultâneo, ou seja, 3 ligações por cada atendente que eu tenho disponível nessa fila em que eu vinculei a essa campanha. Se eu tenho 2 simultâneas, tendo os 3 atendentes logados nessa fila, ele irá fazer 6 ligações. E assim, sucessivamente, de acordo com a quantidade de simultânea que eu selecionar. Quanto maior a simultânea, mais rápido o sistema irá processar essa campanha, né? Mais rápido ele irá discar. Então, menos tempo ocioso o meu atendente vai ter aqui entre as chamadas. E nós vamos ter as tabulações para essas campanhas. Então, aqui a gente pode criar as tabulações manualmente, né, positivas e negativas, quanto utilizar o grupo de tabulações, né, que a gente criou, que a gente visualizou a criação no módulo anterior, a opção de grupos de tabulações. Então, se eu quiser utilizar esse grupo, vou marcar essa opção e vou selecionar qual é o grupo de tabulações. Mas eu posso colocar de forma manual, colocando a opção digitar suas tabulações. E aqui eu vou definir positivas e negativas. Então, as positivas são todas as tabulações em que eu consegui fazer contato com o meu cliente e ele me deu um retorno ali de fato nessa chamada. Então, ele me confirmou que era quem eu estava procurando, e independente se ele me deu um retorno ok ou não, vai ser uma tabulação positiva. Então, o sistema vai entender que esse contato foi localizado e não vai tentar novas descagens para ele para dentro dessa campanha. E as tabulações negativas são todas as tabulações em que eu não consegui contato com esse cliente, mas a ligação de alguma forma foi atendida e chegou para o meu atendente. Então, se eu tive um atendimento onde a pessoa que atendeu disse não conhecer quem eu estou procurando, é uma tabulação negativa. Assim, o sistema irá continuar discando para esse contato, de acordo com as minhas tentativas e de acordo com a quantidade de números de telefone que esse contato tenha dentro do meu mailing, dentro dessa base de contatos. Então, fazemos o cadastro dessas informações e vamos clicar em salvar. A partir desse momento, nós já temos a nossa campanha cadastrada dentro do sistema para que nós possamos inserir esse mailing, essa base de contatos dentro, né, dela, para que a gente possa trabalhar.